Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos desenvolvendo os nossos devocionais com base nos livros de Samuel e vamos estar considerando os fatos narrados nos capítulos 16 a 18, com um enfoque necessariamente em alguns versos do capítulo 16. E com isso, o tema da nossa mensagem é a fala do Senhor ao profeta Samuel. E assim diz: O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Convido a você então a ler comigo alguns versículos do capítulo 16. Ampliando aqui para nossa leitura, nós vamos ler dos versos 1 e saltando de 4 a 7. Diz o texto: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram-lhe: Você vem em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza este é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Bem, já vimos nos devocionais anteriores que, por conta do coração já conturbado, ou mesmo corrompido do rei Saul, e até por conta da sua arrogância em colocar-se acima da palavra do Senhor, e quando Deus tinha dito para ele esperar com paciência o encontro de Samuel lá na cidade de Gilgal para fazer um sacrifício, Saul, apressado e temendo a dispersão do povo, ele fez algo que era exclusivo para sacerdotes: ofertar ao Senhor numa cerimônia solene. E com isso Deus disse para o profeta Samuel, para o próprio Saul, que Deus estaria tirando o reino dele e que Deus já tinha escolhido alguém que era segundo o seu coração. Aqui então no verso 16 nós vemos Deus dando a ordem para o profeta Samuel para ir ungir aquele que seria o rei segundo o seu coração. Então eles vão para Belém, Samuel vai para Belém, vai para a casa de Jessé, a quem Deus tinha dito que dentre os seus filhos escolheria o seu rei. E então, quando estavam para fazerem o sacrifício e predominantemente participar da mesa que envolvia aquele encontro solene, Samuel olhou o filho mais velho de Jessé, Eliabe, e já no seu coração: não, é esse é o rei que Deus escolheu segundo o seu coração. E Deus disse: não é, eu o rejeitei. Fez passar o segundo filho, Aminadab. Deus disse: não é esse. Fez passar o terceiro filho, Samá, não é esse. Passou 7 filhos. E Deus disse: de todos os 7, não são estes.
Não tinha mais ninguém presente, mas Samuel perguntou: Jessé, tem mais alguém? Algum dentre os seus filhos? Jessé, tem lá o caçula. Tá lá no rebanho, guardando, cuidando das ovelhas. E Samuel falou: traz ele cá. E trouxeram, e aí Deus falou: este é quem eu escolhi. Mas eu quero dar o enfoque na razão pela qual Deus disse a Samuel que não era desde o primeiro o Eliabe. Deus disse: olha, não olhe, Samuel, para a sua aparência nem pela sua altura. Deus não é como os homens. O homem, ele vê aquilo que está aparente. O homem vê na superficialidade. Mas eu, o Senhor, vejo segundo o coração. Ou seja, Deus vê em profundidade aquilo que está no âmago da alma, no mais íntimo dos pensamentos e do coração humano. O homem vê o que é aparente. Partindo então dessa premissa, o homem vê na superficialidade, mas Deus vê em profundidade. O homem vê apenas aquilo que é aparente. Deus vê o que está no mais oculto aos olhos humanos. Não há nada oculto para Deus. Partindo então dessa verdade celestial, vamos pensar como podemos aplicar isso nas nossas vidas. Se, mesmo sendo homens e mulheres tementes a Deus, piedosos, mas por natureza enxergamos raso, superficial, aquilo que está apenas na orla dos mares, mas Deus vê o que está no mais profundo, no mais oculto. Lição prática. Para qualquer tomada de decisão, tal como Samuel tinha a tomada de decisão para escolher o rei aquele que seria o rei pelo Senhor, na minha e na sua vida, nas tomadas de decisões, se enxergamos com superficialidade, se enxergamos raso, e só Deus pode enxergar no que está oculto, nós evitaríamos muitos dos problemas cotidianos se tão somente em oração perguntássemos a Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu enxergo, minha visão ela é muito ofuscada. A sua visão é perfeita. Deus, o que eu não estou vendo neste problema, nesse meu conflito familiar? O que eu não estou vendo que pode ser solucionado? Nesse meu projeto de trabalho, estou aqui, até aqui cheguei. Tem algo, Deus, que não estou enxergando, mas que o Senhor sabe que precisa ser esclarecido? Me ajude. Naquela reunião que vamos ter entre colegas de trabalho ou mesmo na igreja, Deus, por natureza eu enxergo superficial. O que é que eu não estou vendo, que o Senhor já está vendo, que eu preciso enxergar? Meu querido, minha querida, se aplicarmos essa verdade de que, por natureza, enxergamos apenas a aparência, mas Deus enxerga a fundo, que tal nós submetermos as nossas vidas diante de Deus e buscar nele aquilo que não estamos enxergando na vida, no problema, e confiar que Deus pode e Ele traz à tona. Veja aqui, na escolha do rei, Deus trouxe à tona para Samuel, para Jessé e diante dos seus filhos, diante de todo Israel, quem seria a sua pessoa escolhida.
Mas essa verdade de que o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, podemos aplicar em tudo na vida. Então, o desafio para as nossas vidas é buscar ao Senhor, colocá-lo à frente das nossas batalhas, das nossas lutas, dos nossos problemas, das nossas tomadas de decisões. Um breve vislumbre no capítulo 17, que fala sobre a batalha, mais uma das batalhas de Israel contra os filisteus. Ali o enfoque está os filisteus de um lado do monte, Israel do outro do lado do monte, ambos os exércitos acampados, tendo vale entre eles. E a proposta para aquela batalha veio um pouco diferente, meio que uma decisão tomada por um julgamento por combate, em que o montanha do Golias chega para os exércitos de Israel: escolha um soldado entre vocês e deixemos que venhamos a decidir os nossos destinos por combate. Por que envolver todo o exército para decidir o destino das nossas vidas, sobre quem vai se submeter, se colocar sobre o jugo um do outro, envolvendo todo o exército? Ele falava isso porque um gigante, uma montanha de 2,90 m, e o povo temia. Mas Davi, aquele pastorzinho, amando do seu pai, foi a ver como é que se encontrava o exército de Israel e como ia a guerra. Ele viu toda aquela situação, viu como o coração do povo estava temeroso pela aparência daquele gigante, mas até mesmo no contexto das informações, o irmão mais velho de Davi, Eliabe, virou para ele: mas você é um prepotente, você não se enxerga não? O que você está querendo aqui? Davi, aos olhos de Golias, quando Davi disse: olha, vocês não estão enxergando a situação aqui. Aqui é uma guerra entre deuses. Os deuses de Israel, os deuses da Filistia e o Deus de Israel. Vocês não estão vendo, vocês podem vir com armas, com lanças, mas eu vou em nome do Senhor. Aos olhos de Golias, Davi, aquele anão, aquele baixinho: olha, quem você pensa que eu sou? Estão me tratando como um cachorro? Mas Davi disse: você pode vir com o que for, com arma, com espada, com lança, mas eu vou em nome do Senhor. Então veja que até nessa a tomada de decisão para Davi enfrentar o exército da Filistia, necessariamente o gigante Golias, ele não ia no seu próprio nome, já estava no seu coração ter o Senhor à sua frente e à frente de todo o seu povo. E por uma forma milagrosa, sem armas, sem espadas, sem lanças, sem adereços de guerra, sem armadura, com uma simples pedra e uma tiradeira, Deus faz com que essa pedra atirada pelas mãos de Davi atravesse a armadura, encrava bem na fissura da abertura do elmo do capacete de Golias, e ele, atordoado, cai para frente. Essa pedra encrava, e aí sim, com o gigante prostrado ao chão, Davi pega a sua própria espada e arranca-lhe a cabeça. Mas a ênfase estava de que
Davi colocou o Senhor à frente dessa batalha. E nós podemos fazer o mesmo nas nossas batalhas da vida, colocar o Senhor à frente, porque nós só olhamos aquilo que é superficial. Só mesmo nos colocando em oração, suplicando a Deus para trazer à tona aquilo que está oculto, e Ele faz isso quando o pedimos de todo o coração. Então, sabendo que o Senhor não vê como o homem, porque o homem só vê a aparência, mas Deus, o Senhor, vê o coração, aplique isso na vida. Qualquer decisão que eu e você venhamos a tomar, que busquemos ao Senhor, aquele que sonda, conhece e esquadrinha os nossos corações, aquele que traz aquilo que está oculto, revela, traz à tona. Façamos isso em tudo em nossas vidas. Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por este dia, pela Tua palavra. Que aquilo que estiver oculto, ó Deus, que busquemos a Ti, o Senhor, para vir à luz, para que tenhamos clareza em tudo aquilo que não enxergamos quando estamos decidindo ou fazendo qualquer coisa por nós mesmos. Que busquemos o Senhor a todo momento em nossas vidas e o Senhor certamente trará à luz aquilo que não enxergamos. Obrigado, Pai, porque esta é uma verdade proferida por Teus próprios lábios. O Senhor disse quem somos. Só vemos o superficial, mas o Senhor vê o mais profundo do íntimo dos nossos corações. Obrigado, Senhor, por essa verdade. Essa é a minha oração que faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e sempre essa verdade venha ao seu coração antes que você tome decisão, antes que eu tome decisão. Nós só enxergamos aquilo que é aparente. Deus enxerga o profundo. Deus te abençoe. Fique com Deus em Cristo Jesus.